é Dia dos Namorados, né? Então lembrar que o governo federal namora mal a gente, né? Então podia dar um recado lá para Brasília para namorar melhor o povo brasileiro, porque olha que interessante, um decreto em Belo Horizonte, o decreto da liberdade econômica que foi aprovado nesta semana, abre espaço para quem quer trabalhar. Liberdade econômica no papel, mas também nas esquinas, nos salões de beleza, nas cozinhas industriais, nas marcenarias, nos food trucks. Liberdade econômica de verdade, com agilidade para você abrir o seu negócio em Belo Horizonte, sem aquela saga fiscalizatória. Você pode abrir o seu negócio pelo decreto e você tem até 60 dias para poder regularizar as questões que foram levantadas pela fiscalização. Isso é muito interessante, porque em Belo Horizonte você ia abrir um negócio e ficava o fiscal na sua porta te impedindo de trabalhar. Outra coisa, o fiscal ele tem que se ocupar é com quem está irregular. E a fiscalização em Belo Horizonte ocupava-se com quem estava regular, o tempo inteiro levantando pelo em ovo. Isso muda, e eu não estou aqui desmerecendo a função do fiscal, eu acho que o fiscal tem que atuar quando há o erro, eu acho que o fiscal tem que atuar quando há transgressão à norma, mas agora em Belo Horizonte fica mais fácil você empreender. Aguardamos a sanção do prefeito Álvaro Damião ao projeto e depois então passa a valer o decreto de liberdade econômica. É um passo à frente, só que enquanto Belo Horizonte respira, o Brasil sufoca. Em Brasília, os ventos sopram na direção contrária. Dizem e falam que terão um discurso de incentivo à iniciativa privada, mas a velha economia, essa economia heterodoxa, ela sempre tem como lógica arrecadar. A União aperta o laço no pescoço de quem empreende, sempre dando a ele mais tributos, mais regras, deixando o empreendedor com medo. No governo Bolsonaro foi sancionada a Lei de Liberdade Econômica. Essa lei propõe menos burocracia, mais agilidade, mais respeito a quem produz. Em Minas Gerais nós temos o Minas Livre para Crescer, que caminha na mesma direção. O decreto municipal em Belo Horizonte tem nesse caminho e ele é digno de nota. É uma ação concreta, não é a favor do grande empreendedor, como as pessoas, ou então do demônio empreendedor que as pessoas gostam de criar. É a favor do pequeno, do médio, daqueles que têm esforço, que não têm capital, que se viram para levantar dinheiro, que não têm amigos no andar de cima e que resolvem a vida. Mas o sistema tributário brasileiro opera como uma máquina de moer esperanças. 40% do PIB brasileiro vira tributo. 4 trilhões de reais saem do bolso da sociedade e são mal distribuídos. O pequeno, esse sim, paga mais proporcionalmente. Pobre paga mais sem perceber. E o Estado não devolve quase nada. O preço do quilo do feijão para o rico e para o pobre é o mesmo no supermercado. E o imposto também. Então, essa injustiça tributária e essa gula, essa vontade de arrecadar do Estado brasileiro assusta. É bom você pensar que se você vai empreender no Brasil, você tem que ter um CNPJ, você vai criar na junta comercial, mas vai ter que ter um livro de direito tributário na outra mão para se virar. Você vai precisar de um contador por conta própria, um advogado tributarista. Planejar no Brasil para empreender é uma arte de adivinhação. O pior de tudo é o seguinte, aqui no Brasil muda-se a regra do jogo e a culpa é do jogador. O ministro Haddad chama isso de ajuste técnico. O Brasil precisa decidir o que quer. Ele quer criar um ambiente de negócios, favorecer o crescimento e desenvolvimento econômico ou quer continuar castigando quem quer empreender nesse país? Belo Horizonte merece o nosso aplauso, fez o que pôde, mas sejamos francos. Não é Belo Horizonte sozinho, ou Minas sozinha, ou outras cidades e estados sozinhos que vão virar esse jogo. A estrutura federativa brasileira é uma piada de mau gosto. A União concentra poderes, impõe deveres e arrecada alucinadamente. Os estados se equilibram, os municípios vivem de pires na mão, negociando,
tentando cumprir obrigações que sequer foram combinadas e que a regra muda no meio do jogo.